Oi gente, bom dia, sou a professora Fabiana, professora de Biologia do primeiro ano da Escola Artes-SEB. Hoje a nossa aula vai ser continuação sobre as aulas de tecidos, tá? Sobre tecido conjuntivo. Hoje nós vamos ver quais são os tipos de tecido conjuntivo, tá ok? Então, na última aula nós concluímos a aula de características de tecido conjuntivo com essa imagem, tá? Então, mostrando quais são os tipos de tecidos de conjuntivo que existem no nosso organismo. Então, nós temos o propriamente dito, que se divide em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso. Já o denso, ele se subdivide em duas outras classificações, que é o denso modelado e o denso não modelado. Tá? E o outro tipo é o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que são 4 tipos: adiposo e hematopoético, ósseo e cartilaginoso. Agora vamos ver as características de cada um deles, tá? Então, ó, tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, ele tem como função dar sustentação aos tecidos epiteliais. É a principal função deles, tá? Preencher espaços de órgãos e tecidos. Exemplo, a primeira camada dérmica sob a epiderme, sob o epitélio. Tá? Então, a primeira camada de tecido conjuntivo, logo abaixo do tecido epitelial, é um tecido, né, conjuntivo do tipo frouxo. Já o denso modelado ou fibroso, né, que também pode vir com essa denominação, ele é mais consistente, ele é mais resistente, tem maior elasticidade por causa da riqueza das fibras elásticas e não possui uma forma definida, por isso essa denominação, tá? Então, possuem cápsulas envoltórias de diversos órgãos, como baço, rim, é um dos exemplos. Já o não modelado ou tendinoso possui já fibras mais grossas, como por exemplo as fibras colágenas, tá? Orientadas paralelamente, são resistentes e é pouco elástico. Exemplo, tendões e ligamentos, beleza? Então, são essas características, vamos dizer assim, macro características desses tecidos. Aqui tem uma imagem desses tecidos, então eu tenho a epiderme, certo? Que é tecido epitelial de revestimento. Logo abaixo eu tenho uma camada de tecido frouxo e abaixo da camada de tecido frouxo eu tenho tecido conjuntivo denso, tá? Então, essa camada de tecido conjuntivo frouxo, como a gente observa aqui, ó, ela é abundante em células, então eu tenho muitas células nessa região aqui, ó, principalmente células mesenquimais. Como é a primeira camada de tecido, então ela tem uma riqueza de células totipotentes, né, que tem essa característica de gerar novas células ou outras células, tá? Então, muitos fibroblastos, esses fibroblastos são essas células alongadas, certo? Macrófagos, mastócitos, plasmócitos, leucócitos, células adiposas. Então, todas aquelas células que a gente viu que fazem a constituição dos tecidos conjuntivos, em sua grande maioria estão localizadas no tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, tem uma matriz extracelular rica e fibras que se dispõem frouxamente umas às outras, por isso que recebe essa denominação, tá? Já o denso não modelado, né? Aqui tem uma imagem desse denso modelado, exemplo, a nossa derme. Essas tem uma riqueza de fibras colágenas dispostas ou intercaladas com esses fibroblastos. Eita, quase não sai a palavra. Fibroblastos, tá? Então, ela se dispõe em diferentes posições, ou seja, desordenadamente, tá? Por isso recebe essa denominação de não modelado, certo? Então, fibras elásticas, macrófagos, mastócitos e células adiposas estão presentes, né? Então, a gente pode encontrar esse tipo de células nesse tecido conjuntivo denso, tá? Exemplo, a nossa derme.
O tecido de propriedades especiais, o primeiro deles é o tecido adiposo. Quais são as características desse tecido adiposo? Primeiro, riqueza de células adiposas, né? Primeira característica. Então aqui nós temos as nossas células adiposas, como nós já vimos, são células grandes, circulares, né, que acomodam ou armazenam uma grande quantidade de gordura, uma grande quantidade de lipídios no nosso organismo, certo? Então tem funções específicas por causa disso. Quais são essas funções específicas? Isolamento térmico, tá? Então, vamos imaginar um urso polar ou esses animais de clima muito frio. Eles têm uma camada, logo abaixo da pele, tem uma camada de tecido adiposo muito espessa para poder manter a temperatura corporal, né, interna, já que externamente ao corpo desse animal a temperatura é muito baixa, tá? Outra característica do tecido adiposo é também preencher espaços, né? E proteger contra choques mecânicos, tá? Então, também serve como esse tipo de proteção, ok? O cartilaginoso também é o segundo tipo de tecido, né? De propriedade especial. É um tecido junto com o tecido ósseo, tá? Junto com o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso tem uma função específica que é dar suporte ao nosso corpo, ok? Então, quais são as funções? Sustentação, suporte e revertimento de articulações. Então, também associado a isso, por causa dessa característica de revestir essas articulações, né? Essas colágenos, essas fibras colágenas revestirem essas articulações, elas também dão condições à nossa movimentação. Imagina se as nossas articulações não existisse tecido cartilaginoso, não existisse cartilagem, né? Como que a gente iria conseguir movimentar? Então, não é só músculo e não é só o tecido ósseo que está relacionado com essas funções. O tecido cartilaginoso também, como se fosse uma função secundária. As principais características desse tecido é a presença rica, tá? Então, grande quantidade de fibras e de substâncias fundamentais. Essas fibras, principalmente, são fibras colágenas. Ele é não vascularizado. Essa é uma característica específica desse tecido, tá? A não vascularização. Apresenta baixo poder de regeneração porque é um tecido que tem uma atividade metabólica muito baixa, tá? Então, aqui, nós podemos observar as cartilagens aqui, entre um osso e outro. Então, isso é importante para manter essa integridade, tá? Inclusive do osso, né? As células principais do tecido cartilaginoso são condroblastos, condrócitos e condroclastos. Qual é a função e qual é a diferença dessas células? As principais diferenças são na maturação, tá? Então, é como se essas células, uma desse origem à outra, tá? Lembram lá quando eu expliquei para vocês em uma conversa em sala de aula, como que nós crescíamos, né? Então, por causa dessa maturação das células, né? Essas células, elas adquirem funções ao longo da vida celular, certo? Então, os condrócitos, eles têm função de produzir substância intercelular e fibras. Os condroblastos já são células maduras, tá? No interior da cartilagem, então tem função de produzir essa cartilagem endocondral, vamos dizer assim. E os condroclastos são células já velhas que estão no interior da cartilagem e devem ser reabsorvidas, tá? Então nós temos que condrócitos são células jovens, condroblastos são células maduras e altamente ativas e os condroclastos são células velhas que precisam ser já retiradas porque elas já não possuem uma atividade eficiente, certo? Uma observação em relação a esse tipo de tecido é que há 3 tipos de fibras nessa cartilagem.
ou 3 tipos de cartilagem, né? A cartilagem hialina, que é rica em fibras colágenas, exemplo, a nossa traqueia e os nossos brônquios, né? Tem esse tipo de cartilagem. A cartilagem elástica, que tem fibras colágenas, mas também tem fibras elásticas, exemplo, a nossa orelha e a epiglote. E as cartilagens fibrosas. Essas cartilagens fibrosas, elas têm altas concentrações de fibras colágenas, ou seja, elas são altamente resistentes, que é o caso, por exemplo, das cartilagens que ficam entre mesmo os ossos longos, né, entre as vértebras, e estão relacionados com uma sustentação maior, tá ok? O tecido ósseo também é um tecido de propriedade especial relacionado à sustentação, suporte do corpo, tá? Então, principais características são alto poder de regeneração, né? Porque é altamente, tem um metabolismo muito alto, altamente vascularizado por ter nervos e vasos sanguíneos, rico em fibras e substância fundamental. As funções são proteção de órgãos vitais, como exemplo a nossa caixa craniana e nossa caixa torácica, né, que são já projetadas, vamos dizer assim, para proteger esses órgãos vitais. Tem função de sustentação, né, o nosso esqueleto axial e apendicular, e armazenar certos tipos de substâncias, principalmente o cálcio e o magnésio, tá? Além de estar associado com o músculo estriado esquelético, que dá movimentação, ok? Então, nós temos aqui um exemplo de um osso longo, e esse osso, ele tem divisões, certo? Nós temos as extremidades, tá? Que nós chamamos de epífises. Nós temos logo abaixo dessa extremidade uma região de crescimento, que são as metáfises. São nessas regiões de metáfise que os osteoblastos, né? Aqui também mais uma vez tem essa classificação. Os osteoblastos, eles depositam o cálcio para construir a matriz óssea, e nós temos as diáfises, que são essas regiões aqui, ó, de alongamento, né, a região mais longa mesmo do osso, que é o que cresce na realidade, que é o que faz o osso ele alongar, tá bom? Então, quais são as células? Nós temos osteoblastos, que produzem a matriz orgânica, tá? Esses osteoblastos tem riqueza, tem grande quantidade nessas regiões de metáfise. Nós temos osteócitos, que encontram-se então dentro de algumas lacunas denominadas de osteoplastos, são como se fossem as células jovens. E nós temos os osteoclastos. Então, osteócitos, células jovens, osteoblastos, células maduras e eficientes, ativas, e os osteoclastos, que já são células chamadas sincícios. Essas células, elas já, em vez delas depositarem cálcio, elas já retiram o cálcio, tá? Por isso que pessoas idosas têm um alto índice de acometimento de doenças ósseas, tá? Porque já tem as células, todas as células do nosso corpo, elas envelhecem naturalmente, certo? Elas são repostas, substituídas, obviamente, mas elas envelhecem. Então, uma pessoa idosa, ela já tem uma produção de células muito baixa, tá? Então, tem uma quantidade de osteoclastos grande nesse osso, então, em vez dele depositar o cálcio, ele retira esse cálcio, tá? Dando essas doenças relacionadas à matriz óssea, ok? O tecido hematopoiético já não tem função de reserva energética, nem função de sustentação, mas tem uma função muito importante, que é produzir as células do sangue, as estruturas sanguíneas, tá? Então aqui eu coloquei umas informações, umas porcentagens, certo? Então o nosso sangue, ele tem duas porções principais: a porção de plasma, que é cerca de 55% do sangue, tá? É o que a gente chama de parte líquida. E nós temos
a porção dos elementos figurados, né? Cerca de 45% dessa constituição sanguínea, que são as células, né? Hemácias, plaquetas, as células de defesa, ok? Então, tem essas características. Quais são as funções do tecido hematopoético? Principalmente formar o sangue, né? As células sanguíneas, então defesa e transporte. Promove e remove células sanguíneas, por exemplo, desenvolve células mesenquimais, tá? Porque aqui, ó, nós temos dois tipos de tecido hematopoético, o mieloide e o linfóide. Esse mieloide, ou a nossa medula óssea vermelha, né? Ela é importante, por exemplo, para produzir as hemácias, os leucócitos, linfócitos e plaquetas, tá? Aonde que essa medula óssea vermelha ela está localizada? Na cavidade de certos ossos, né? Por exemplo, a nossa medula, tá? Então, tem essa presença desse tecido hematopoético mieloide. Já o linfóide, ou medula óssea amarela, né, é formado pelo baço, timo, amígdalas e os gânglios linfáticos, tá? Ocorrem na medula óssea e originam linfócitos e tem como principal função produzir células de defesa, tá? Os nossos anticorpos, ok? Aqui só para a gente ver uma estrutura, então eu tenho um vaso sanguíneo, as hemácias, que são os meus glóbulos vermelhos, aqui o plasma, as plaquetas, os glóbulos brancos, tá? Então, que é mais ou menos a estrutura que se apresenta na corrente sanguínea, beleza? Então, assim a gente conclui a nossa aula sobre tecidos conjuntivos, beleza? E beijo, até a próxima aula.